boa noite. Estamos ao vivo através da Rádio Universitária 102.1 e também através do canal no YouTube do Mova-se Empreendedor. O Empreenda Mulher está começando agora. Meu nome é Andresa e nós estamos aqui para falar de negócios, de mulheres empreendedoras, junto com vocês. Então participe no YouTube também. As suas dúvidas, pode entrar lá e perguntar pra gente, que nós estamos aqui para responder as suas dúvidas. Vem com a gente, porque o Empreenda Mulher está começando, não é isso, Thalita? Com toda certeza. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E hoje a noite está especial, né, Andresa? Tá muito especial hoje, porque nós temos aqui hoje, né, uma pessoa incrível junto com a gente, doutora Lê. Já vamos falar com ela. E antes disso, quero falar para vocês que o Oliva Gastronomia está com a gente, nosso patrocinador, e hoje ele trouxe aqui o misto que eles fazem lá de forma artesanal, então uma releitura pra gente experimentar aqui, tá? Então olha isso. Tá apetitoso, gente, coisa linda, hein? E eles fazem no pão brioche, feito pela casa mesmo, e hoje eles fizeram essa releitura pra gente mostrar aqui e também experimentar e falar para vocês que Oliva Gastronomia é uma cafeteria, serve também o almoço e agora para o fim de ano e também para, né, sempre eles recebem aí encomendas de bolos, de tortas e também a famosa paeja para o seu fim de ano aí, reúne o pessoal, a galera, chama eles para fazer a sua paeja aí uma reunião de família, uma confraternização agora para o final do ano, eles fazem ao vivo para vocês. Fica na rua Professor Paulo Montserrat, 730, no Jardim Risset. Vamos falar também, né, Thalita, do site, né? Com toda certeza. Atualizado, né? Atualizado. Está lá o site do Mova-se Empreendedor. E a gente entra lá e fica sabendo de tudo sobre empreendedorismo. Então, compensa muito vocês todo dia, já no café da manhã, né, Thalita? Já vai lá acessar. E dá uma olhadinha, já acessa o site. E vamos também falar da Trion, gente. A Trion Marketing Propaganda. Para você aí que não sabe o que fazer, tá perdido, não sabe como entrar nesse mundo digital ou precisa alavancar suas vendas, procure quem sabe de verdade. Trion Marketing Propaganda. Vamos, Thalita? Ai, gente, vamos lá. Hoje quem veio aqui com a gente é a nossa queridíssima colunista maravilhosa do nosso programa. Alê, boa noite. Boa noite, Alê. Boa noite, meninas. E aí? É um prazer sempre estar aqui com vocês, né? Prazer é nosso. E é um prazer você ser a colunista do nosso programa, estar aqui ajudando as mulheres empreendedoras e todas aquelas que querem começar nesse mundo ou têm um sonho aí, quer alavancar, né? E é um prazer estar junto com você nesse time aí do Empreenda Mulher. Tá no nosso time uma mulher de peso, gente. É uma mulher que nos bastidores a gente fica horas conversando, porque é uma delícia. Ela nos dá aula, nos explica, a gente dá muita risada. Então, assim, é aquele equilíbrio maravilhoso. E hoje, gente, o assunto que nós vamos trazer com a doutora Alessandra, carinhosamente chamada por nós por Alê, né? Ela já é da casa, ela então, já é aqui da casa. Nós vamos conversar com ela sobre o uso de imagens, que é algo que a gente está utilizando muito nas nossas redes sociais, bem como, né, nas propagandas, no marketing das nossas empresas, dos nossos atendimentos, só que às vezes a gente não sabe usar. Então hoje a gente tem que conversar com alguém especialista que entende do assunto e vai tirar nossas dúvidas, também tirar a de vocês. Tudo bem? Vamos lá começar com algumas perguntas? Bora lá. Então, tá bom. Ale, para começar, para quem está nos ouvindo e às vezes não te conhece, fala um pouquinho sobre você, né? Tá. A gente sabe que você é uma advogada especialista em startup, você tem, né, o seu escritório, e fala um pouquinho pra gente aí do seu trabalho, como você ajuda, né, essas mulheres empreendedoras, o pessoal que está aí, né, começando. Fala um pouquinho pra gente. Legal, meninas. Bom, eu trabalho, na verdade, o escritório tem várias áreas de atuação. Eu fiquei especificamente na área de direito empresarial e muito voltada para startup, porque é um ramo, né, que tem poucos advogados que têm conhecimento sobre o direito de startup, né? Não é um direito... Na verdade, não existe um direito específico para startup. A gente usa muito do direito empresarial
para as startups. A questão é que eu preciso aí ter uma criatividade grande para poder adequar os nossos institutos jurídicos às startups que atuam de forma diferenciada no mercado. E principalmente quando se trata de mulher, é um ambiente, o de startup especificamente, que nada mais é, né, a startup, ela é uma empresa, mas assim, ela começa de uma ideia. Às vezes eu nem tenho um CNPJ, eu só tenho uma ideia e eu quero ver se essa ideia vai dar certo, quero testar isso no mercado. Então eu testo primeiro a minha ideia para ver se o mercado tem aceitação, né? Eu não abro de pronto o negócio. Eu faço essa testagem primeiro. E aí, às vezes eu não tenho nem um CNPJ, mas aí eu tenho um sócio. Eu tenho pessoas que estão testando comigo. Então, eu tenho que ter contratos para regular essas relações, né? Não tem jeito. São relações que são diferenciadas do direito empresarial nesse sentido. Mas que a gente tem institutos no direito que dá para ter criatividade aí e abarcar essa situação. Então, vocês dão toda a assessoria nessa área jurídica. Sim. Para eles testarem com essa inovação, validarem a ideia. E é um ambiente muito masculino. Né? São poucas as mulheres, porque quando a gente fala de startup, a gente está muito voltado para a tecnologia. Eu falo de startup, mas não uma padaria, por exemplo, não seria considerada uma startup. Né? Então, tem que ter tecnologia envolvida para eu pensar como uma startup. Seria a dor de alguma coisa... Seria isso? Inova. É um envolvimento tecnológico mesmo. Por exemplo, acho que tem uma pessoa aqui no programa que está desenvolvendo uma solução para os lojistas poderem vender seus produtos aqui em São Carlos online, uma plataforma. Sim, muito bacana. Vocês já entrevistaram, alguém já entrevistou, né? Sim. Então, assim, isso por exemplo, eu posso dizer que é uma startup. Ele está testando esse modelo, ele está vendo se isso funciona ou não funciona, se o público vai aderir ou não. A ideia da startup é você gastar o menor valor possível para desenvolver aquela ideia que você está tentando colocar no mercado. E aí ele passa, o pessoal passa a ideia para vocês e vocês ajudam nessa testagem? Seria assim ou não? A gente não consegue fazer isso. Na verdade, a pessoa, ela quer testar uma ideia dela, só que ela não... Eu preciso ajudar essa pessoa a regular a situação dela. Então, por exemplo, eu estou testando uma ideia, essa plataforma que a gente citou aqui. De quem é a propriedade intelectual? Então, de quem que é a marca? Então vai em questão as leis. Aí eu tenho que proteger essa relação jurídica que está começando a se formar e que pode dar certo ou não. Então a ideia também é isso. Às vezes eu preciso de investimento, eu não tenho grana. Né? Sim. Como que eu faço? Eu preciso aí ter um contrato. Eu estou com uma empresa hoje que ela não tem CNPJ, mas ela precisa de investimento para começar. Sim, vocês analisam, então, juridicamente o Aí a gente negócio, ajuda essa pessoa a conseguir um investimento, mesmo sem ter CNPJ. Sim. Entendeu? Então, essa criatividade aí. Porque muitos começam e nem sempre eles têm, né? De forma informal. O investimento, né? Precisa trazer esse investimento para esse negócio, principalmente se ele é um negócio grande, uma inovação. Né? Exato. Sim. Então, a gente meio que atua nessa área que, assim, pouquíssimos advogados têm essa expertise, porque tem que ter uma criatividade aí no meio para pensar como que você vai proteger o empreendedor, até o investidor também, né? Sim. E eu acho que agora, com toda essa inovação de IA que vem vindo aí, eu acho que essas startups estão em ascensão, não é isso mesmo, Ale? Tá bem em ascensão. Essa questão da IA, a gente vai ter, né? Já está tendo diversas questões jurídicas em relação a isso, principalmente pensando, por exemplo, no treinamento da IA. Exato. Como que eu faço essa questão de treinar a IA? O treinamento. Porque eu preciso treinar, né? Ainda mais a IA generativa. Esse treinamento, ele é feito com dados. E ela não consegue distinguir se esses dados são públicos ou se eles são privados. Sim. E aí, a gente está no Brasil, né? Como que fica a propriedade intelectual desse dado? Ela usou algo que é meu para se treinar e aí produziu algo... Ela tem direito a essa propriedade intelectual? Como que fica a minha propriedade intelectual? No Brasil, assim, hoje, só seres humanos, assim, podem ter direito à propriedade intelectual, né? Eu não tenho uma máquina que tenha direito à propriedade intelectual.
Nos Estados Unidos, essa questão, né, que eles chamam de fair use aí, seria o uso justo da IA, meio que a gente tem duas decisões que vão no sentido de, é como se fosse um ser humano e tá? Ela tá sendo treinada porque é um ser humano. Eu entendo que um ser humano estaria lendo livros, estaria vendo quadros de pintores, estaria ouvindo músicas. Tudo através da inteligência. E a partir disso, esse ser humano produziria algo. Olha isso. E a IA está fazendo a mesma coisa. Sim. Então, eu entendo que não tem problema. Então, nos Estados Unidos, meio que eles estão comparando o aprendizado da IA como se fosse um aprendizado humano. Nossa, é incrível. Né? A tecnologia... E aqui no Brasil, não. Disparou. Aqui, calma aí. Não é bem assim. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Não dá pra eu... Porque, assim, aí você entra em várias discussões. Como, por exemplo, quem é responsável, né? Porque a gente tem um setor no Google que só... acho que é no Google. Que só retira conteúdos pesados. Entendi. Os um filtro, como se fosse um filtro humano. Né? Um filtro humano. Tanto que as pessoas que trabalham no setor dizem que elas têm ficam mal pra caramba, porque vêm coisas muito pesadas. Então, é um negócio pesado. Mas, assim, por exemplo, quem é o responsável por inserir esse conteúdo dentro da rede social? É o usuário? Uhum. É a própria plataforma? Então, tem um espaço aberto aí. A gente precisa regular, gente. Exato. Sim. Então, aí vocês entram, né, na parte de regular. Entra na parte de regular, de a gente não consegue, porque aí a gente precisa, né, acho que já tem um projeto de lei aí tramitando para tentar regular essa situação do uso justo da IA. Dela poder pegar minhas coisas. Como que fica a propriedade intelectual disso? Hoje, tudo que a IA produz é domínio público. Não é domínio privado. Então, ela produziu. Você pode usar de forma tranquila. Certo. Tá? Isso não tem problema nenhum. Agora, a regulamentação disso, aí eu preciso do parlamento. Não e tem por jeito. falar, então, nesse domínio público, vamos voltar, então, na nossa pergunta inicial, né, Thales? Sobre os direitos, então, de uso de imagens, né? Como que é isso? Fala um pouquinho pra gente. Isso é complicado, assim. A legislação brasileira... ela é bem assim, o nosso direito de imagem tá protegido, né? No artigo 5º da Constituição Federal. Isso aí a gente está bem protegido em relação a isso. É um direito que a gente chama no direito de personalidade. Faz parte da gente o direito do uso da imagem. Tanto que eu não posso ceder a minha imagem para sempre. Tá? Então, contratos... porque eu vejo muitos chegar no escritório, uns contratos de cessão de uso de imagem sem data. Ah, tá. Ok, você pode colocar sem data. A chance de você usar aquilo para fins comerciais posteriormente e você ter que pagar a indenização por dano moral é gigantesca. Tem um caso de direito de uso de imagem de um menino de uma escola... dessas escolas famosas aí. Sim. Que ele tinha assinado o contrato de cessão de uso de imagem, que acho que é bem comum a hora que você vai fazer a inscrição do filho na escola para vestibular, coisas desse sentido. Ele tinha assinado, mas a escola usou, acho que 2 anos depois que ele inclusive já tinha saído. Usou a foto dele em vários outdoors na cidade porque ele tinha passado, acho que em medicina, para fazer propaganda. Como ela fez isso no sentido, principalmente quando é no sentido de ganho comercial, você nem precisa provar o dano moral. Ele está subentendido. É explícito, né? A pessoa e tá aí, usando a imagem para ganhar, né? Para ganhar dinheiro, para dizer, olha, tá vendo? Ele passou graças à minha escola. Venha para a minha escola. Exato. Isso depois de 2 anos. E aí, o que aconteceu? A família entrou e ganhou. Ela nem precisou provar. Só o fato da escola ter usado a imagem... Já está errado. Já está errado e ela ganhou o dano moral. Então, essas coisas são um pouco complicadas. Porque o ideal... O que seria o ideal? Eu faço um termo... quando eu faço para os meus clientes, eu coloco um termo de cessão de uso de imagem para determinados fins específicos, porque não dá para ser para tudo. Entendi. Exato. E aí coloca uma data limite, seria assim? Uma data limite, não dá para ser para
todas as coisas que podem ser utilizadas. E assim, eu tenho que colocar a data, né? O ideal é que se coloque uma data para que você também tenha em mente que, ó, até essa data aqui eu posso usar e a outra pessoa também está sabendo que pode ser utilizado. Então, qualquer termo de uso de imagem que é para a vida inteira, não vale, porque eu não posso ceder esse direito de personalidade dessa forma. E isso como que faz, então, no caso dos empreendedores que contratam aí os influenciadores? Como que funciona isso? Porque aí a gente contrata... às vezes nem sempre também assinam, né, algum contrato. Perigoso. E usa a imagem. Como que é feito isso? Porque eles são influenciadores e a gente entende que pode usar a imagem deles. Como que funciona isso, então? Não é bem assim, gente. Lá, pronto. Não é bem assim. Tem até uma situação... Ela não é influenciadora, mas ela é uma pessoa famosa. Acho que não sei se todo mundo conhece aqui a Luciana Gimenez. Sim. Teve um estúdio de Pilates que divulgou olha o que ele fez. Ele pegou um vídeo da Luciana fazendo Pilates e colocou na página... Ele nem tinha contratado a Luciana. E colocou na página deles, dizendo assim, olha, por isso você precisa de um estudo de Pilates para fazer as técnicas da forma correta. E aí, gente, essa galera, eles têm advogados que ficam o tempo todo vasculhando rede social, verificando se foi usado de forma indevida a imagem da celebridade. Não adianta ter a ilusão de que eles não vão achar a gente, Exato, né? Acha mesmo. Você cria bot para, os robozinhos para poder pegar só coisas daquela pessoa. É muito simples de você fazer isso hoje, né? E aí, ela processou o estúdio de Pilates. Aí, quando você faz um processo desse, você pede para acessar o uso da imagem. Então, pede para tirar o uso da rede social, para não usar mais a imagem, ou qualquer imagem da pessoa. E ainda você tem o direito ao dano moral. Dependendo da situação, você consegue até o que a gente chama de o lucro, né? Que a pessoa obteve ali. Dá para analisar isso também, se tiver um lucro dessa imagem, assim, né? Dá para analisar. O retorno vai para quem... Para a dona da foto. Que foi quem gerou, né? Que graças influenciou. Não, gente, olha isso, tem que tomar muito cuidado, né? Com essa questão. Porque às vezes, até às vezes na inocência, né? Usa a foto e depois aí tem um prejuízo enorme, né? Então tem que tomar, gente. Então, dá assim, cuidado. Vamos fechar essa primeira parte para o pessoal entender. Então, vamos lá. Eu tenho um negócio e aí eu pego ou um influenciador, eu contrato um influenciador, eu quero usar a foto de alguém. O ideal seria o quê? Fazer um contrato com esta pessoa, expondo aí neste contrato para quais fins serão usadas as imagens dela e até quando vai ser usada. É isso mesmo? Eu penso que sim. Gente, eu sou a pessoa do contrato, né? Eu adoro um contrato. Então, o ideal seria ter um contrato. Eu, sem contrato, não faço nada. Desde os 10 anos, eu contratava as coisas com meus pais, até quando eu ia fazer. Eu gosto de um contrato. Você vê que a pessoa já nasceu advogada, né? Porque eu acho que o contrato, ele deixa tudo muito claro. Tá todo mundo sabendo. E o contrato assegurado, né? Assegurado. E claro, cada um tá sabendo o que de fato vai fazer. Então, eu tenho ciência do que está sendo... Eu sei que minha imagem vai ser utilizada por 1 ano. Eu sei para que fins que vai ser utilizada a minha imagem. Porque não é que dá para usar a minha imagem para qualquer coisa. Por exemplo, no caso que eu trouxe da Luciana agora. Ainda usaram a imagem para dizer, não sabe fazer pilates, né? Entendeu? Então, assim, para que está sendo utilizada a minha imagem também? Porque eu não posso denegrir a pessoa. Tem que tomar esse cuidado. Então, um contrato é a melhor coisa que você poderia fazer. Faz por um período de tempo que você tá ali, de fato, usando a imagem daquela pessoa. E aí, tem várias situações também. Uma situação, na verdade, que é bem importante. Você pode continuar reproduzindo. Então, isso tem que tá muito certo ali, contratado. Eu já vi até pessoas que colocam no contrato o número de posts que vai ser utilizado para aquela imagem. Então, você vai usar a minha foto em, no máximo, 5 posts, 5 vídeos, 5, né? É o correto, porque senão a pessoa fica pegando aquela única imagem. E hoje, com IA, você consegue fazer alteração de fundo, você consegue dar movimento, você consegue fazer várias coisas com uma única imagem. Uma única imagem. Exato. E aí, Ale, como que fica, por exemplo,
exemplo, comércios, por exemplo, que tá tirando foto, numa loja de roupa, as meninas fez um evento e aí tira foto, né? Foto de cliente, vamos dizer assim. Como que fica a foto de cliente que não foi contratada para influenciar? Ou ainda, no meu caso, foto de paciente, foto... Como que funciona essas pessoas que não foram contratadas, né? E aí, tira a foto e a gente põe numa rede social. Quando trata de menor é mais complexo ainda, porque aí você precisa de seria a autorização dos pais, não tem e aí você expor o menor na rede, o que isso pode trazer para ele, porque às vezes a pessoa, no seu caso, né, não sabe que ele aí é neurodivergente, então você pode até trazer um estigma. Sim. É algo que é bem complexo e que precisa ser muito bem analisado entre todo mundo que tá ali fazendo aquela negociação. Porque no fundo, por exemplo, no seu caso, é comercial. É comercial, porque você tá falando do tipo de terapia, tá mostrando. E aí, no caso, assim, seria uma autorização de pais. E caso de clientes? Eu entendo que... Numa empresa, numa loja. Filmei a loja e aí apareceu o rostinho das pessoas lá. E aí, como que fica? Eu entendo que dá pra discutir, mas eu acho que você precisa de, assim, autorização. Se é um negócio meio genérico, assim, de multidão, não tem problema. Tá, de multidão não. Okay. Mas, assim, quando você tá por uma coisa comercial... Aí mais delicado, eu acho bem mais delicado. Eu sou aquela pessoa bem assim, seguro morreu de velho. Já pega a autorização de todo mundo. Eu sou meio chata com essas coisas, sabe? Sim. Porque aí a pessoa autoriza, tal. Seria um papelzinho, alguma coisa que assina. Tem até uma coisa muito maluca que eu vi há um tempo atrás. Eu nem sabia que existia. Sabe essa galera que corre? Sim. Na rua? Vocês já viram eles postando foto da pessoa correndo? Já. Várias fotos, inclusive. Aquela foto, existem vários fotógrafos que ficam em parques. A Carolzinha é especialista. Só no sim. Exato, que ficam em parques tirando foto dessas pessoas. Esses fotógrafos não podem utilizar a imagem, por exemplo, da Carol, que a gente citou aqui. Mas ele pode vender essa imagem para Carol. Porque a imagem é dele, ele retirou, ele não pode usar, mas ele pode vender para Carol. Então, existe um comércio gigantesco de venda das imagens de fotógrafos que ficam ali tirando fotos, entendeu? É um comércio, é uma profissão. Olha, eles só não podem postar. Ele usa para depois mas, vender as fotos. Pontos turísticos, às vezes eles tiram foto da família, né? Num ponto turístico eles também vendem. Isso é normal, mas eu nunca tinha visto para corrida, que a pessoa compraria a própria foto dela correndo, né? Ale, agora nós estamos falando de seres humanos. Que agora a gente, hoje, né? Em 2025 a gente fala de seres humanos e não humanos, vamos dizer assim. E quando a gente pega uma imagem de IA, aí essa imagem de IA a gente pode usar de uma forma desenfreada, como a gente estava começando no começo, porque a gente vê... Ela é criada, né? Então acho que pode usar essa, pode, né? Não, aí é domínio público, aí é tranquilo. Só para o pessoal entender, porque às vezes... Não, de IA é domínio público e tudo mais. Usa à vontade. Então, o que é feito pelo ChatGPT, pela Gemini, aí a gente cria... Toda IA é domínio público. É domínio público, né? Só pra gente exemplificar pro pessoal. Eu acho que é interessante também falar de um ponto que é a lucratividade em cima de uma imagem, né? O quanto a empresa pode lucrar em cima de uma simples imagem, principalmente de pessoas famosas, né, gente? O povo coloca gente famosa, o negócio, né? Ou ainda você coloca o teu produto na boca de um influenciador, ele tá passando, ele tá espirrando, ele tá falando, comendo, aquilo lá leva a venda para frente, né? Esses vídeos influenciadores de distância, isso também serve para um contrato formal, com um advogado por trás, né? Porque às vezes, eu vou mandar um produto meu aí, fala um pouquinho sobre ele, desse produto meu, e aí não tem, né? Um boca a boca, né? Principalmente coisa comestível, né, Andressa? A gente vê muito, né? Alguém manda, alguém que tá começando manda para alguém e come aí na frente da câmera só para fazer propaganda. O ideal, segundo a sua visão de advogada, seria também formalizar. Eu acho que aí entra um outro problema, né? Esse advogado... Depende. Porque, assim, você pode mandar, se a pessoa quiser falar lá do seu produto, só que ela tem... Se for publi, ela tem que falar que é publicidade. Tem que colocar isso, especificar, o pessoal coloca né? hashtag publi, mas não é todo mundo, não. Tem que especificar, porque senão você fere o Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, porque tem a questão de propaganda abusiva, que é uma discussão gigantesca, principalmente por conta das bets. Da galera que divulgou bet. Sim. Né? Essas pessoas são responsáveis
tem que pagar a indenização das perdas de pessoas as perdas que pessoas sofreram por terem usado a Bet. Isso está em discussão no judiciário hoje, né? Sim. Já teve alguns entendimentos que sim. Que sim, o influenciador foi responsável e ele vai ter que pagar também a indenização pela perda que a pessoa teve financeira em relação a ter usado a Bet. Então, por isso que é interessante, né, gente, formalizar. Eu acho que tudo que envolve, então, a imagem, a gente pode entrar também nos direitos de música, né? Nossa. Que a música é um problema, né? É mesmo. Eu já fiz, assim, inclusive, lives que colocando as músicas no fundo e aí derruba, né? Porque aí tem a música lá e o Instagram derruba. Aí você fala, gente, mas por quê? Tava de fundo, né? Então, aí eu acho que isso, tudo que envolve, né? Isso é o direito, tem que tomar cuidado, né? E música é um drama, né? Eu não sei se vocês conhecem aquela música da Mulheres, que Milton Nascimento canta, do Toninho Gerais. Sim. Essa música tá o maior drama na justiça por conta da Adele. Porque a Adele... olha aí. Que a Adele utilizou a música, né? Então, acho que pensou... porque, inclusive, parece que eles estão na mesma... debaixo da mesma produtora. Então parece que ela utilizou, só que em outro idioma. E aí o Toninho Gerais, que é, né, quem escreveu a música, o compositor, viu, falou: epa! Isso é meu. Isso é meu. Então tá numa discussão gigantesca. E geralmente a gente não. A música é direito autoral. A gente não registra, tá? É difícil a galera registrar. Você registraria na Biblioteca Nacional. A galera não faz isso. Você prova que a música é sua, geralmente por anterioridade, né? Então, eu que fiz primeiro. Hoje, com a internet, é mais fácil você saber isso. Mas é um negócio meio ruim de comprovar. Eu registraria na biblioteca. Mas a galera não registra mesmo. Não é comum. E aí, teve uma outra pessoa que pegou essa mesma música e mudou a letra. E olha aí. E aí deu problema também. Com a mesma melodia ali, né? Mas fez mudanças pequenas na letra. Você pode fazer isso, mas você precisa de autorização da pessoa. Até quando a gente faz citações. Isso. Sabe aquelas citações que o povo adora? Da frase de alguém, frase. Trecho. Você pode pegar um trecho só, mas você não pode ir muito além disso também. Sim. E o ideal é colocar o referencial, né? Referencia e tá resolvido. Gente, então para vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, olha só, toma muito cuidado com essa questão de imagens. Vamos ser do contrato também, né, doutora Lê? Fazer contrato para tudo, ficar assegurado, né, com os nossos direitos e deveres, que é a melhor opção. E a doutora Lê tá aí, maravilhosa, que pode ajudar a gente também, né, doutora Lê? Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem também, procure ela nas redes sociais, que ela tá aí para nos ajudar. A Alessandra dá risada que ela nunca lembra da página dela, gente. Mas assim, a gente tá aqui para falar que é facinho achar. Coloca lá, Alessandra Guimarães. Eu vou tentar, acho que é Ale Guimarães, _, ADV. Mas eu sou péssima com isso. Qualquer coisa, chama no Movo, assim, que tá tudo certo. Doutora Lê, muito obrigada. Obrigada por mais essa entrevista, por mais essa noite. E, né, como sempre, você tá aqui com a gente, então Empreenda dando Mulher uma aula pra dando gente. uma aula pra gente. Obrigada. Foi ótimo, meninas. Até Obrigada. mais. Obrigada. Até mais. E agora, gente, a gente continua com o Empreenda Mulher. E nada mais, nada menos do que tem que ser especial, né, Andressa? A gente sempre traz mulheres grandiosas maravilhosa aqui. Ela, hoje, junto-se a gente. Nós estamos recebendo aqui, depois da doutora Lê, a Daniela. Daniela é uma mulher que tem uma história incrível. A gente já estava conversando um tempo atrás, né? Uma mulher que veio aí de uma cidade grande, uma cidade que teria muitas oportunidades, mas ela tem as justificativas de vir para São Carlos. Aqui em São Carlos, aqui em São Carlos, e de uma forma inovadora, que por sinal eu sou consumidora nata do trabalho dela. A gente fala muito da ideia da esmalteria, né? Antes a gente fala-se, né, manicure, afins, mas a Daniela veio para São Carlos e abriu a esmalteria, a Danfer Esmalteria. E por trás da Danfer tem uma história, e essa história vai ser contada aqui nessa noite pela Daniela, proprietária da esmalteria, e ela também vai nos dizer
bônus, ônus, desafios e glórias aí da Esmalteria de São Carlos. Seja muito bem-vinda, Daniela, à nossa mesa do Empreenda Mulher. Olá, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite. É um prazer recebê-la aqui para contar a sua prazer história, estar aqui também. né? A gente já deu aí uma passadinha nas suas redes sociais, já viu que a Danfer tem um diferencial enorme, né? É uma experiência. É uma experiência ali, É uma experiência. né? Que eu fiquei querendo ir conhecer. Gente, é interessante trazer para vocês, a Dani vai trazer aqui pra gente a história, mas quando a gente fala de experiência, é literalmente isso mesmo, né? O lugar onde você senta, a forma com que as meninas nos atendem. Tem a mimosa. A gente bebe uma mimosinha lá, que é maravilhosa, o cappuccino. Quer dizer, por trás de todo um atendimento, não é simplesmente fazer uma unha, mas a experiência de estar lá. E a gente tá curiosa mesmo, porque normalmente a gente tem a ideia que esmalteria, né, é aquele atendimento rápido, né, aquele flash. Senta, faz a unha, tipo uma linha de produção, né? Então a gente tem muito essa ideia quando a gente fala de esmalteria. E aí, então, conta pra gente qual que é esse diferencial. Daniela, conta pra nós como você começou, como você veio pra São Carlos e como foi essa sua ideia maravilhosa. Conta pra gente. Vamos lá. Eu vim de 20 anos de carreira no ramo de qualidade na área do setor automotivo, né, em concessionárias de veículos. Então, realmente, é muito diferente. Tudo empreender, a ver, né? Empreender, eu costumo dizer, é uma montanha-russa, assim. É prazeroso, edificante, Sim. mas Desafiador, né? É desafiador e requer Sim. muita energia, né? E os meus pais moram em São Carlos há alguns anos. E já era um propósito vir morar em São Carlos, num futuro distante, né? E aí eu tenho um parceiro, tanto é que a nossa unidade chama Danfer by Nick, que esse meu parceiro, que tem outras unidades em São Paulo, que eu tenho coparticipação também, falou pra mim, por que um futuro, por que não agora? Por que não já? E aí eu assisti uma palestra de uma pessoa muito especial, há cerca de 2 anos atrás, e eu ouvi uma frase que me impactou muito naquele momento. E a frase dizia o seguinte: defina o roteiro e o percurso você aprende no caminho. Eu acho que era tudo que eu precisava ouvir para tomar uma decisão. Que frase forte. Arrepia. Forte. Realmente, inclusive, é uma ex-chefe, minha ex-chefe, Sim. direto, uma palestra que ela deu. E essa frase me bateu de um jeito como se dissesse, é agora ou nunca. Alguma coisa eu tenho que fazer. Sim. Né? Porque a gente sempre fica protelando. Eu não sei. É confortável estar numa profissão onde você já está há muitos anos e você domina, de certa forma, né? Por mais que a gente aprenda todo dia, você domina. Uhum. E aí, acho que depois daquilo, em conversa com esse meu parceiro, por que não agora, tomamos a decisão de vir para São Carlos. Então, uma coisa que era muito distante tornou-se o presente, né? Sim. A Danfer, de fato, é um sonho realizado. Eu sou filha de manicure, né? Então, assim, eu cresci vendo a minha mãe fazendo unhas. E eu acho que eu incuti isso de alguma forma. Então, mesmo que eu tenha estudado em outra área, trabalhado em outra área, solidificado uma carreira em outra área, era uma coisa que estava interna. Sim. E quando eu comecei essa parceria, eu comecei a vivenciar esse mundo de novo. E aí eu ouvi essa frase, e aí veio à tona e falei, acho que é isso. Acho que é isso que eu quero viver. Só que uma vivência de qualidade, na área de qualidade, ela te traz uma bagagem sobre experiência. Fazer unha por fazer unha, muita gente faz. Sim. Tem muita gente boa no mercado. Tem muita gente que faz uma cutilagem perfeita. Mas não é sobre isso. É sobre acolher, receber, servir, Sim. cuidar. Né? Então, a Danfer by Nick, ela tem um propósito. O propósito é acolher os clientes e acolher a nossa equipe. Né? Uma a gente troca, é um time praticamente troca, né? de mulheres, né? Sim. E quando você pilota um time de mulheres, tem muita diversidade, muita coisa bacana, você aprende o tempo todo. Mas não é sobre a Daniele, é sobre a Danfer como um todo. Os clientes, as nossas colaboradoras, nossas parceiras, Sim. né? A ideia é o propósito de que todo mundo cresça, todo mundo aprenda, todo mundo se desenvolva. Então, é muito além de fazer unha, sabe? É realmente tentar criar uma experiência confortável tanto para nossos clientes quanto para nós internamente dentro da loja. Nossa, que bacana. É um diferencial muito grande, porque como eu falei, às vezes a gente tem essa ideia, né? De, vou chegar lá, vou fazer a unha, não quero compromisso, não, tchau, né? Não.
E não é assim, é uma experiência toda que você preza muito ali no seu negócio e que é um diferencial muito grande. E parabéns, então, pela Dunfer. É diário, né? É diário. Todo dia a gente fala as mesmas coisas para as mesmas pessoas. Sim. O fato de estar full time, o tempo todo na loja. Isso também é importante, porque o tempo todo eu tô vendo uma coisa, direcionando outra. Isso também faz diferença. Faz diferença. Faz muita diferença. A presença do empreendedor no negócio faz diferença. Faz a diferença. Né? Isso daí é crucial. E você sabe uma coisa muito interessante, por experiência mesmo própria, tá? Trazendo aqui a minha percepção de uma pessoa de fora. A primeira vez que eu entrei na Dunfer, estava uma senhora lá, depois, posteriormente, nos nossos bastidores, a gente vai conversar quem que é, mas acredito eu que ela não é manicure, tá? Eu acho que não. E eu tirei algumas dúvidas, tava abrindo, né? E aí eu tirei algumas dúvidas e aí ela sabia passar todas as informações. Olha Mesmo não só. sendo a manicure. Então, assim, e mesmo que for uma das manicures, ela soube falar de todos os trabalhos que a Dunfer faz, quais eram as diferenças de esmaltação. E isso que é onde eu queria chegar, né? No treinamento, na formação de equipe. Por quê? Porque pode estar numa função, mas saber o que a empresa oferece dá um diferencial. E realmente isso é uma verdade, porque já presenciei assim, a gente chegar e porque no caso é a manicure, não é a que recepciona, ela simplesmente nem olha pro cliente, nem, né, e deixa o cliente, digamos assim, né? O que eu tô fazendo aqui? Pede uma informação, ela não sabe passar. Então, acho que é um treinamento que vocês dão para todas ali. Mais uma vez, a vivência da qualidade, ela tá entranhada, né? Então, assim, falar todas as coisas todos os dias para as mesmas pessoas requer treinamento diário, né? Então, assim, a nossa equipe, ela é composta por manicures, que fazem vários tipos de serviço. Sim, ela é uma manicure. Também. Mas todo mundo tem que saber o que acontece. Todo mundo é corresponsável pelo ambiente, né? É corresponsável por acolher o cliente, por cuidar do cliente. Isso não é uma responsabilidade só minha ou uma responsabilidade só da profissional. Sim. É uma responsabilidade de todo mundo. De todos que estão ali envolvidos no trabalho, desde a higiene do espaço, é compartilhada com todos, até o que acontece, né? Então, as pessoas sabem quando eu estou ausente, porque eu estou ausente. Quando tem um problema que tem que ser dividido, nem tudo é compartilhado, nem deve ser compartilhado, mas assim, a grande maioria das coisas é compartilhado, tudo é feito a 4 mãos, né? Muitas das decisões que eu tomo, meu parceiro toma, eu envolvo as meninas, porque depende delas. Não adianta eu chegar com um desenho de um protocolo de atendimento que eu quero que aconteça, sendo que no dia a dia na operação, são elas que estão. Elas que vão fazer elas que têm um trato direto. Por mais que eu tenha um trato direto com a cliente, elas têm muito mais que eu. Então, de repente, eu compartilho algo e elas falam assim pra mim, não, Dani, mas não vai dar certo. Porque, nesse momento... E aí você reflete e fala, realmente não vai dar certo. Porque só o dia a dia, né? Então, tudo é feito a 4 mãos. Funciona, sim. Esses dias eu falei assim, quero pôr uma experiência diferente na Cuba de fazer os spas. E aí eu compartilho. Dani, não vai dar certo. A gente vai perder muito tempo na higienização disso. E aí, tá chegando o final do ano, a gente tem que ser muito mais rápido, muito mais prático. Pô, a ideia é legal? É legal, mas a praticidade da ideia não é legal. Então não adianta eu chegar lá e impor algo que eu não vou operacionar, né? Então tudo é compartilhado. Isso é muito bacana você trazer, Dani, porque normalmente não, assim, a gente vê alguns casos que é assim, né? O empreendedor ali, ele impõe aquilo e quer que aquilo seja feito, né? E não é assim que funciona. A gente precisa realmente ter esse retorno de quem tá com a gente também, dos colaboradores, né? Pra gente saber. É legal, isso vai dar certo. Principalmente quando é operacional, né, Thalita, assim, com os clientes ali mesmo, né? Então, vai depender deles e de toda a equipe. Então, é muito bacana você trazer essa visão. Coisas que você realmente tem que impor, né? Eu sempre falo com as meninas, nem tudo vai ser só sim. E espero que no dia do não
é vivo, o negócio é vivo. Todo dia acontece alguma coisa, todo dia tem um aprendizado, todo dia tem uma cliente num perfil diferente. Então é vivo. Então sempre vai ser compartilhado, mas também vai ter um momento onde a gente vai ter que impor algo em prol do negócio e em prol do bem-estar delas também. Sim. E nem sempre vai ser legal, né? Mas tudo isso é conversado. Eu faço reunião 2 vezes por semana, então com todo mundo. Eu acho que as coisas devem ser faladas para todos. Porque você fala individualmente com uma, aí um entende de um jeito, interpreta do outro, passa para outra, enfim. Então eu faço uma reunião no início da semana para o que a gente trouxe de positivo da semana, o que a gente tem de desafio na semana, e sempre faço na sexta ou no sábado. Impreterivelmente eu fiz ontem à noite, né? Porque era quinta, enfim, a sexta já está corrida, mas isso também é importante. Porque você envolve todo mundo. Isso. E eu acho que o que você está trazendo, Dani, é algo inédito aqui no nosso Empreenda Mulher. Essa ideia dessa troca muito íntima com um colaborador ainda não trouxeram aqui na nossa mesa, né? Eu acho que é importante você estar destacando isso e é gostoso ter algo inédito até para os nossos ouvintes e telespectadores entender que o colaborador, ele precisa também de um senso de pertencimento ao espaço onde ele está inserido, né? Então, às vezes, tem uma imposição do empreendedor, né? De regras, de situações, mas quem está à mesa, de frente a frente com a cliente, é a própria colaboradora. Então, ouvir o colaborador, entender as dores também, faz parte do crescimento do negócio, né? Sim. Então, é importante o que a Dani está nos trazendo, visto que esse treinamento também, em muitos casos, a gente vê treinamentos de equipe uma vez por mês ou uma vez a cada 2, 3 meses. E ela faz 2 vezes por semana, gente. Ou seja, está justificado aqui esse alinhamento. Por isso que quando eu quis trazer esse feedback para você, para entender aqui. Tá vendo? Toda a equipe entende de tudo que está acontecendo lá dentro, dos serviços que são oferecidos. Ô, Dani, então a Danfer tem quanto tempo aqui, se a Flor, São Carlos? Faz no final desse mês 5 meses. 5 meses. Somos um bebê. Né? E nesse tempo você presenciou assim, muita rotatividade de funcionários, falando do negócio em si. Como que você analisa isso? Olha, vou ser muito honesta, Thalita, a gente já conversou nos bastidores outras oportunidades. Porque a gente também presencia muito isso, né? Às vezes tem uma rotatividade muito grande de funcionário, né? O que você me fala sobre isso? Com relação à equipe local, eu ainda tenho muita dificuldade de capacitação, né? Capacitação. Ou captação. Captação. Sim. Ok. Isso. E 88% da minha equipe é de São Paulo, né? Ah, entendi. Então, o fato de eu ter essa parceria com essas, né, as outras unidades em São Paulo, graças a Deus a gente tem uma equipe que me dá suporte, né? Então, eu tenho hoje 3 colaboradoras locais, né? São carlenses. São de São Carlos. E as demais são de São Paulo. São de São Paulo. 3 já moram definitivamente em São Carlos, então estou aumentando a população são carlense. De consumidores também. Eu mantenho um local onde as meninas itinerárias ficam durante um período, voltam para São Paulo, vêm outras meninas. As 3 são carlenses, já estão dentro dos nossos protocolos de atendimento, já estão no nosso ritmo, já está com a gente. A mais nova tem 1 mês e meio, a mais velha tem 3 meses e meio. Sim. Né? Então, assim, também não adianta ser qualquer pessoa, né? Eu também sempre trabalhei durante anos na área de recrutamento e seleção, então tem um perfil do que a gente precisa, do que agrega, do que o nosso cliente deseja, né? Tudo isso faz diferença, né? Tem que estar apto e aberto a aprender, a se desenvolver. A gente, o tempo todo, em tempos de ociosidade na loja, é treinamento. Desde as mais experientes às menos experientes. A gente treina o tempo todo. Porque fazer unha é habilidade. Quanto mais habilidade você tem, mais rápido e melhor você entrega. Então, assim, as mais experientes ensinam para as menos experientes e vice-versa, o tempo todo. Geralmente, de segunda e quarta, que a gente tem um movimento mais tranquilo, é o tempo todo treinando. O tempo todo. Então, isso também faz diferença. Faz a diferença. Né? Para quando você está com o cliente, você não ficar na dúvida do que vai acontecer ali. Porque tem vários protocolos, né? A gente trabalha com espaço dos pés. Então, tem passo a passo, enfim. Quanto mais você souber, melhor é. Mais credibilidade você passa para o cliente e mais cuidadosa você é no atendimento. E como você veio de fora, não é nascida aqui em São Carlos? Não. Eu sou piauiense. Olha isso. Mas morei em São Paulo desde jovem.
E como você vê, você veio, assim, você tem um olhar do negócio, assim, um diferencial que você acha, ou alguma coisa que você não encontrou aqui, algum olhar, assim, que você tem diferente do negócio que você poderia falar pra gente? Eu vou ser muito honesta com você. Quando nós decidimos vir para São Carlos, eu não conheço nenhuma esmalteria na cidade. Não conheço nenhum salão, não tive tempo. Nós tínhamos uma ideia, um tipo de negócio, um sonho de morar próximo dos meus pais e de morar no interior. Sim. Juntamos tudo e a Danfer nasceu, né? Mas eu acredito no que a gente tem como propósito. E acho que isso é muito individual. Servir é o nosso propósito. Sim. Servir com excelência e qualidade é o nosso propósito. Talvez isso seja o nosso diferencial, porque é uma coisa muito nossa. Sim. Né? Então, não sei como pode ser dos outros, mas eu acho que a partir do momento que você entende que servir é primordial, que acolher é importante, que cuidar é diferente, eu acho que se você coloca o cliente no centro de tudo isso, o sucesso é questão de tempo, né? Porque é justamente isso, o cuidado. A Danfer veio para cuidar, para acolher, que é tudo que eu gosto. Sim. Tudo que meu parceiro acredita. Então, acho que isso é o primordial. Todo o planejamento da Danfer é feito por você e o seu parceiro. Sim. Todo Sim. esse planejamento. Sim. A unidade que vocês falam que tem em São Paulo é um apoio, como que é? É uma parceria não é de vocês, que eu tenho é uma parceria. Não. É dele e eu tenho uma coparticipação, né? Legal. Não é dele e Sim. também é uma esmalteria nesse mesmo no formato. mesmo nível, nas mesmas cores, os mesmos protocolos, tudo igual. Ai, que legal. Tudo igual. É como se fosse uma filial mesmo, então, a Danfer aqui em São Carlos, né? Eu achei interessante você também trazer isso, Dani, pela ideia que muitos empreendedores, eles ficam olhando demais para o alheio. Olha para aquele, e olha para esse concorrente, e olha para aquele. E muitas das vezes eu vejo empreendedores esquecendo do próprio negócio para ficar ou copiando, ou querendo ganhar em cima daquele concorrente. E vir, olha só, ela trouxe, na experiência da Dani, né, gente? Ela trouxe como primordial, como primeiro passo, ter um ideal, ter um propósito. Posteriormente, vai olhar para aquele, deixa eu ver o que a cidade tá precisando, as clientes estão demandando. Eu sei que as clientes ficam pedindo coisa eu fui uma delas, né? Ai, Dani, você é tão maravilhosa, coloca mais isso, coloca aquilo. Porque o espaço é gostoso de ficar, né? Eu brinco que é um momento de descanso quando eu tô lá. Mas, gente, eu preciso conhecer, urgente. Logo. Você sabe que... E aí, eu acho que... primordial. Agora, eu como consumidora, né, eu acho que é importante você falar, Dani, que um outro diferencial que eu encontrei como cliente foi, ela abre de domingo a domingo, viu, Andresa? Sim. Olha isso. Sim, de domingo a domingo. Feriado também não? Feriado também. Ontem o horário foi normal, das 10 às 19. A gente entende que todo mundo tem que ter esse momento de autocuidado. Quem trabalha no comércio, como é que faz? São Carlos tem um diferencial que o comércio para de sábado às 13. Então, a pessoa tem o restinho do sábado e tem o domingo, segunda-feira começa tudo de novo. São Paulo já não tem isso, é uma cidade de 24 horas. Quem trabalha no comércio se cuida qual momento? Domingo. Exatamente. Né? Ou depois das 19 horas. E aí, se vocês estão fechados, como é que faz? Como não é que atende faz? essa. Se o nosso intuito é acolher e cuidar, não faz sentido eu estar fechado no momento que você precisa. É que a segunda-feira, usualmente, o pessoal fecha, E aí, você tem, então, um rodízio da equipe. Sim. Com folgas, né? Hoje a nossa equipe é ainda muito coesa e eu ainda não consigo trabalhar do jeito que eu desejo, né? Quem abre sai mais cedo, quem entra mais tarde fecha. Mas eu tenho um combinado com a minha equipe. Que realmente é uma equipe, graças a Deus, diferenciada, porque é uma equipe que está comigo no propósito, comigo e com meu parceiro no propósito, né? Inclusive mudaram de vida, vieram morar em São Carlos, entenderam a qualidade de vida. Realmente eles acreditaram no propósito, né? Mudar de cidade pelo negócio. E vir pelo negócio realmente é um diferencial muito grande, né? Acreditaram, né, em vocês. Então, pelo negócio e pela confiança Sim. de que o propósito é muito maior, não é sobre fazer unhas, nem ganhar dinheiro, não é isso. Sim. É ter a oportunidade de mudar as vidas das pessoas e a minha própria vida, cuidando de outras pessoas.
Isso é um acordo entre eu e as minhas parceiras internas. E até nas redes sociais tá lá. Não é, eu até anotei aqui, é mais que beleza, né? Vocês colocam lá, é autocuidado, né? Autocuidado. Então é bem bacana, porque é isso mesmo, é o que a gente precisa proporcionar para o cliente e essa visão do nosso negócio de cuidar das pessoas, principalmente quando a gente fala da estética também, né? Sim. Porque às vezes não é só a unha, às vezes a pessoa fazer a unha já traz essa coisa assim, esse bem-estar, essa satisfação, né? Então é muito bacana eu fico também, 100% no caixa, né? Trabalha até a psicologia da pessoa, Com né? certeza. A saúde mental dela, né? De estar bem. Então, isso é muito bacana Eu também. fico 100% na loja e grande parte do tempo na recepção. Quando uma cliente sai satisfeita, sorrindo e agradecendo, naquele momento eu percebo, estamos no caminho certo. É sobre isso. É sobre sair olhando. Esses dias eu estava, inclusive, em São Paulo e a Bia, que é uma das colaboradoras, me mandou um WhatsApp dizendo: fiz um alongamento. Uma extensão de unha com fibra, né? Sim. A cliente tinha a unha muito curta e tal. E aí, Bia, deu tudo certo? Foi bom? Nossa, ficou linda e tal. Aí, quando foi à noite, na hora de fechar, ela me mandou um WhatsApp, um print da cliente. A cliente conversa. foi embora, chegou em casa, gente, ela olha. tirou uma foto. De tão satisfeita que ela estava, ela fez questão de ratificar. Nossa, Que tá lindo gratificante, mesmo. né? Aí eu falei, é sobre isso. Não é fazer a cliente ir embora ou nunca mais ela voltar. É sobre deixar ela feliz com aquilo que foi feito para agradar ela. Sim. Tanto é que uma das perguntas de protocolo no primeiro atendimento é: como você gostaria que fizesse? Aí a cliente vai dizer como quer. Quero que tire menos cutícula, quero que tire mais, quero isso. E eu vou fazer do jeito que você quiser. Pronto. Sim, Não tem um padrão, que é a linha de produção que a Andresa trouxe no início da nossa entrevista. E você sabe uma coisa que é importante você trazer aqui para o pessoal, Dani? Os tipos de serviço que você tem lá, por quê? Porque a minha procura era justamente o quê? Andresa, eu fazia a unha na sexta, no sábado, todas as pontas já tinham saído. E aí eu procurei o quê? Eu queria uma esmaltação duradoura. Eu tenho criança, eu lavo muita louça, né, mulherada? Não é assim? E a esmaltação, ela, né, muitas das vezes não dura na nossa unha. Faz 15 dias que eu tô com essa esmaltação e tá aqui, tá intacta. Então, a esmaltação em gel, o que mais? O que mais que vocês fazem Trabalhamos lá? com esmaltação em gel, tanto mão quanto pé. Tradicional. Eu vi um procedimento lá com argila nos pés, não sei o que. Pés. Que eu amo essa massagem nos pés, que eu já fiquei querendo fazer, essa argila. Spa dos pés com reflexologia, tratamento Ai, de que calosidade. delícia. Todos Aham. os pés vão em cubas individuais devidamente esterilizadas. Todos os nossos materiais são esterilizados em autoclave, em pacotes individuais. E eu vi que vocês aquecem até as toalhinhas. As toalhas deixa com tudo óleos quentinho. Olha, é essenciais. muito cuidado mesmo, Hoje né? no spa, acima do Spa Gold, eu tenho uma máscara descartável, onde eu coloco óleo essencial de canela, que é extremamente relaxante. Então, acima Que de 10 minutos de delícia. reflexologia, eu já te dou essa máscara, cortesia da casa. Você fecha os olhos e relaxa. Ai. Porque eu comecei a perceber, e foi a ideia de uma cliente, tá? Foi a ideia de uma cliente. Ela falou: Daniele, a gente fica no celular e nem percebe o momento da Exatamente, massagem. é mesmo. Agora, com a máscara, você se entrega, né? Então, alongamentos em fibra, acrílico e gel. E cuidado, carinho, mimosa, cappuccino, acolhimento. cappuccino de lá é como que é maravilhoso. mimosa, gente? Mimosa. Um dedinho de espumante e suco de laranja. Mas, gente, espumante. Está ó. lá. Ai, Uma cortesia que legal. da casa. E que os horários, Dani? Qual que Hoje é? a gente então? trabalha de segunda a domingo, das 3 às 15. Na terça, das 10 às 17. Quarta e quinta, das 10 às 19. Sexta e sábado, das 10 às 20. Olha, gente, não tem como ficar sem se cuidar. Não, não. A Dani pensou em tudo pra vocês. Então, assim, né, já marca o horário. Deixa as redes sociais pra gente, Dani. Claro, o nosso Instagram é Danfer Esmalteria SP. E o Facebook também é Danfer Esmalteria SP. Tem lá já o link, entra pro Tem seu o link pro de WhatsApp autoagendamento. vocês. Tem o link de autoagendamento, tem o WhatsApp que fala diretamente comigo na grande maioria das vezes. Se Já a agenda cliente- ali já agenda pelo WhatsApp link, mesmo, pelo pelo WhatsApp link. mesmo. E se a cliente passa e eu tenho profissionais liberadas, eu também atendo na hora. Lembrando que, de fato, não é um atendimento express. Você não vai chegar lá e fazer uma unha em 20 minutos.
né? Você vai ter uma experiência um pouquinho mais demorada, mas com uma entrega que a gente tenta todos os dias trabalhar a qualidade. Sim. Gente, e outra coisa, né, Dani? A Dani, ela chegou até aqui... tem 5 meses de negócio, mas vocês viram a bagagem que ela trouxe pra gente? Nossa, né? muita, né? Trouxe uma experiência, uma aula maravilhosa e é sobre isso. Um diferencial muito grande. Muito grande. Mulheres que empreendem. E a Danfer, gente, fica lá no Dama Mal, né? Que é aquele point que virou lá agora, né? Perto da rodovia, ao lado dos condomínios. Então, assim, faz a unha. Localização, estacionamento. É verdade. Né? Estacionamento, pra mim, me pega muito. E também, eu vou sair da Dani, vou fazer uma compra. Aqui tem mercado, tem uma farmácia. Então, assim, tá um lugar muito, muito legal. Tá, gente? Então, vale a pena conhecer. E lógico que nós trouxemos ela por conta de toda essa história e aula que ela nos deu de empreendedorismo. Dani, que prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. É um prazer. Espero receber em breve. Vou sim, com certeza eu vou conhecer, porque eu já fiquei assim super curiosa. Curiosa, né? Por favor. Muito obrigada bem. mesmo. Um abraço pra você, gente. E o Empreende da Mulher fica por aqui, É né, isso aí, Andresa? boa noite. Boa noite, até mais. Semana que vem tem mais.